Bom dia, meus amigos. Eu estou muito contente de ver vocês todos no nosso canal. Hoje eu gostaria de falar de um assunto que se propõe frequentemente os dentistas, como determinar a altura da mordida. Eu posso lhe dizer 6 ou 7 métodos de determinar a altura da mordida. Vamos lá contar. Primeiro, é de perfil, ou seja, a avaliação da análise de perfil, a avaliação da mordida de acordo com o perfil. Vocês praticamente todas aplicam este método. Se não for cada dia, então será de certeza uma vez em 2 dias. Especialmente aqueles que faz a prótese dos dentes removíveis ou no caso de falta completa de dentes. Qual é o método mais? Será o método de testes fonéticos. O primeiro teste, por exemplo, é teste... O que ele nos dá? Este teste dá-nos a altura da relaxação, pois a altura da relaxação é também um método de determinação da altura da mordida. Nós medimos a altura de relaxação, marcamos para que sejam 2 milímetros menos e obtemos assim a altura da qual precisamos. Qual é o teste fonético a mais? É um teste de discurso. Com a base deste último, existe o método modificado de Lauridsen, que foi usado no livro escrito por Oidman e Daprer. Este é um método modificado com o uso do teste de discurso de Foi feito, por isso, um dispositivo especial e a exatidão da determinação é de algumas centenas de milímetros, pois o paciente consegue sentir o contato com a chapa até algumas dezenas ou centenas de milímetros. Desta altura, subtraem-se os 2 milímetros também. Isto está relacionado com que a distância de discurso é de 2 milímetros. O que nós podemos medir mais? É chamado assim análise de modelo. Como é que se faz a determinação? A determinação é feita entre a superfície mais profunda da prega mucogengival, da prega vestibular, da mandíbula superior e inferior na região de dentes frontais. A distância, segundo o conceito de BPS, é de 36 milímetros e, segundo o sistema de crânio distal, é de 40 milímetros. O que você faz? Simplesmente fazem a medição da distância. Existe também LVI Index, que está relacionado com a medição de tamanho de incisivos, ou seja, largura e comprimento. Este índice dá-nos o cálculo de acordo com a distância entre a linha de incisivos superiores e inferiores. Se vocês estiverem interessados, podemos explicar estas análises todas separadamente. Podemos criar um vídeo para este assunto até. Ou podemos fazer um ficheiro de texto. Podemos discutir dos outros métodos também, mas o método que eu uso pessoalmente é o método da análise de imagens de raio-x, análise segundo Ricketts. Nós vamos hoje falar desta análise detalhadamente. Aqui não vamos fazer muitos tópicos. Vocês precisam das imagens de raio-x. Podem treinar por si próprios e eu insisto para que vocês façam isso. Tomam em atenção o nosso vídeo. Podem assim fazer uma pausa cuidadosamente em qualquer momento, ampliar e ver onde se fez um ponto. Fazer as linhas correspondentes usando assim um transferidor e consequentemente determinar a altura da mordida do paciente. Para isso nós precisamos do seguinte. Podem ver que eu tenho aqui as imagens de raio-x de 2 pacientes. Uma imagem é com a mordida aberta bem marcada. E agora nós podemos fazer a avaliação e a comparação dos dados que foram obtidos das imagens de raio-x. Em primeiro lugar, temos que fazer a linha horizontal de Frankfurt. Esta linha passa por ponto Porion, que se situa no topo do canal aditivo externo, que é bem visível nas imagens de raio-x, e o ponto orbitalis. É um ponto inferior da cavidade ocular. A linha horizontal de Frankfurt passa por pontos Porion e orbitalis. A seguir, deve-se criar 4 planos adicionais que nos permitem encontrar a cavidade geométrica da mandíbula inferior. Prontos, o que temos que fazer para isso? A partir do ponto mais profundo na superfície da cavidade da mandíbula inferior, fazemos a linha horizontal perpendicular de Frankfurt. Agora, o segundo ponto é o ponto mais profundo na superfície de trás da mandíbula inferior, que é perpendicular relativamente à linha horizontal de Frankfurt.
A seguir, no ponto mais profundo, chamado assim a lomba coronária. A lomba entre processo articular e processo coronário, o ponto mais profundo deste último, fazemos então uma linha perpendicular a uma linha entre estes pontos e obtemos assim a linha paralela à linha horizontal do Frankfurt. Temos aqui uma linha, está aqui também a segunda linha e a terceira linha. A quarta linha está relacionada com o ponto mais profundo da lomba da mandíbula inferior. E fazemos assim a esta linha uma linha perpendicular. Deste modo, obtemos o paralelepípedo. Tudo o resto tem que ser removido e obtemos assim o chamado desenho geométrico do processo da mandíbula inferior. A seguir, a partir dos cantos do nosso paralelepípedo, fazemos as duas linhas diagonais e obtemos o ponto onde se cruzam estas linhas diagonais. Vamos ver agora no esquema. Prestem a sua atenção. O ponto mais profundo na superfície frontal, na superfície de trás, na lomba coronária e na lomba da mandíbula inferior. O que fazemos agora? Obtivemos a linha horizontal de Frankfurt, traçamos uma linha perpendicular à linha horizontal de Frankfurt, fazemos também a segunda linha perpendicular à linha horizontal de Frankfurt. Depois, obtemos duas linhas perpendiculares à nossa linha perpendicular. Deste modo, nós obtemos o desenho técnico geométrico da mandíbula superior e inferior. Conectamos os ângulos do nosso paralelepípedo, obtido usando assim as bissetrizes, e obtemos o ponto X. Depois, precisamos mais dois pontos para o nosso trabalho. A ANS, que é Anterior Nasal Spine, ou seja, aresta nasal de frente. E mais um ponto é a passagem do ponto mais profundo da sínfise frontal da mandíbula inferior até a protuberância, ou seja, a passagem da estrutura côncava para a protuberância, que é chamado ponto PM, ou seja, a protuberância mentir. No slide é bem visível. Mais uma vez, para determinar o ângulo, é necessário ter no mínimo 3 pontos. Conectamos estes pontos todos para obter o ângulo entre as linhas que se unem. O nosso ponto principal, o XI, que se constrói na aresta da mandíbula inferior, usando assim a determinação do nosso centro geométrico. E também mais 2 pontos. Um deles está na aresta nasal de frente e o outro está na protuberância mentir no queixo. Deste modo, conseguimos duas linhas ANS, XI e protuberância mentir XI. O ângulo entre elas é responsável pela altura da mordida.